nossa aula agora é de Geografia, página 348. Coloca a data aí e acompanha a leitura. Municípios do Brasil. Na divisão política e administrativa do Brasil, o município é a menor entidade autônoma. É um território com algumas leis próprias e autonomia para se governar. Atualmente existem 5.570 municípios no Brasil. Alguns muito populosos, como São Paulo, né, que é muito grande, com cerca de 12 milhões de habitantes, e outros com menos de 1.000 habitantes. A área dos municípios também não é fixa. Há municípios com áreas muito grandes, como Altamira, no Pará, e municípios com menos de 4 km², né? Como Águas de São Pedro, em São Paulo, ou Santa Cruz de Minas, em Minas Gerais. Então, o que eles dizem aqui? A área dos municípios também não é fixa, então não é do mesmo tamanho, não é igual para todos, tá? O município de Altamira é o maior do Brasil, com área de aproximadamente 160 mil km². Olha que gigante. Aí, ó, tem um mapinha, né? E esse que tá mais escurinho aí é Altamira. Olha como é que é gigante. Vamos lá, próxima página. Coloca a data. Áreas do município urbano e rural. Lembrando que o urbano, né, é a cidade, onde tem os comércios, e rural, as plantações, as fazendas, né? Então, vamos lá. Os municípios são diferentes em população, área e também atividades econômicas. Eles podem apresentar áreas rurais, urbanas ou mistas. A área urbana de um município é chamada de cidade. Já a área rural é denominada campo. A distinção entre campo e cidade é feita por diversos critérios, entre os quais o econômico. No campo predominam atividades de agricultura, pecuária, escravismo, entre outros. Na cidade predominam indústrias e serviços. Quando analisamos a produção no campo e na cidade, vemos que existe uma relação de dependência entre essas áreas. O campo, por exemplo, precisa de máquinas e outros produtos agrícolas fabricados na cidade, enquanto a cidade necessita da matéria-prima produzida no campo, né? Então, lá no campo eles usam o maquinário, né? Alguns produtos para tirar alguns bichinhos que dão como é que eu vou dizer? Na plantação, vacinas. Então, um depende do outro, né? Então, o campo precisa das coisas que tem na cidade e a cidade precisa de coisas que tem no campo. Então, um depende do outro, né? Então, vamos lá. Atividade. Número 1. Observe as fotografias e responda as questões oralmente. Só que como a gente não vai estar na sala, eu preciso que vocês anotem para mim, tá bom? Então, pega uma folhinha, coloquem o cabeçalho, tudo bonitinho, a data, o nosso nome, tá? Tudinho. Resposta da página 349. Atividade 1. Letra A. Bota a resposta. Letra B, bota a resposta, tá? Então, vamos lá. Observe as fotografias e responda as questões oralmente, mas vocês vão escrever aí. Aí na primeira imagem, ó, tem uma plantação, né? O pessoal tá recolhendo essa plantação. E na imagem 2, é uma imagem de uma feira, né? Então vamos lá, ó. A primeira, plantação de soja em Mossoró, Rio Grande do Norte. E do lado, ó, banca de verduras e frutas em Santa Maria, Rio Grande do Sul, tá? Letrinha A. Identifique qual paisagem faz parte de um ambiente rural e qual faz parte de um ambiente urbano. Então, quem é o do rural? 1 ou 2. Urbano, 1 ou 2. Vocês vão responder isso aí para mim. Letrinha B. Como podemos caracterizar a dependência entre as áreas nas imagens? Então, a gente olhando essas imagens aí, quem é dependente de quem
quem está dependendo e como, através de que a gente identifica essa dependência de uma com a outra, olhando a imagem, tá bom? Crescimento urbano e modificação da paisagem. Durante todo o século XX e início do século XXI, a população urbana vem crescendo e a rural diminuindo. De acordo com o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, a população urbana foi multiplicada por 5 entre 1950 e 2011. Aí tem um gráfico, né, da população rural e urbana. A linha vermelha é urbana e a população rural é a verde. Olha como que o crescimento da urbana foi maior do que da rural, né? Virou a página. Coloquem a data novamente. Continuando a leitura. O crescimento urbano deveria vir acompanhado de investimentos no município em infraestrutura, como rede de esgoto e água, mobilidade urbana, educação e saúde, entre outros. Porém, na maioria das vezes, ele ocorre de forma desordenada, causando impactos ambientais. Olha só, hein? Vai causando, por exemplo, vai muita gente para a cidade e essa cidade era pequenininha e não tem uma rede de esgoto, então eles vão jogando o esgoto no meio ambiente, então vai dando vários problemas para aquele ambiente. Aí tem uma imagem da Serra, no Espírito Santo, o uso e cobertura da terra no bairro Colônia, em Laranjeiras. O verde bem escurão é vegetação, o mais clarinho é descampamento e esse meio pretinho marrom é urbano. Olha a imagem de 2003 e a do lado é de 2013. Olha como é que foi modificada, né? Que o urbano praticamente tomou conta de todo o território, né? As pessoas vão à cidade em busca de empregos e melhor infraestrutura ao longo do século passado. A introdução de máquinas no campo retirou muitos empregos, forçando as pessoas a migrarem. Quando a cidade não consegue absorver essa quantidade de pessoas, ocorre o processo como a formação de favelas e habitações irregulares sem infraestrutura. Aí nós temos a imagem, né? Olha como que vai... quase caiu. Vão crescendo assim, vão se espalhando, né? Sem uma ordem para a construção. Outra página, coloquem a data. Conexões entre cidades. Apesar de caracterizarmos as cidades como centros urbanos, existem diferenças entre elas, não somente no número de habitantes ou na área ocupada, mas também nos diversos serviços que oferecem. Grandes centros urbanos abrigam serviços que não são comuns a todas as cidades, como centros de pesquisas, hospitais, clínicas especializadas, grandes empresas e universidades. Quando uma cidade se torna muito grande e a economia das outras ao redor se baseia nos serviços dessa cidade, damos a ela o nome de metrópole. As metrópoles são cidades que concentram grande atividade comercial, industrial e de prestação de serviços. Abrigam em seu entorno uma área metropolitana formada por outros municípios que, embora tenham autonomia administrativa, são influenciados por ela e dela dependem para realizar suas atividades econômicas, culturais, de saúde e de lazer. São Paulo é a maior metrópole do país. Outras capitais também são chamadas de metrópole, como Rio de Janeiro, Brasília, Belém e Porto Alegre. A atividade número 1. Qual a importância das metrópoles? 2. Você vive em uma metrópole ou alguma metrópole exerce influência no município em que você vive? E qual? E aí em cima também, eu não falei, mas tem um mapa, né, do Brasil, metrópoles e regiões de influência. Aí esse quadradinho verde são as metrópoles
O risco mais grossinho verde é o limite da área de influência. A linha vermelha é a rodovia e esse azulzinho são os rios, tá bom? Então, vocês vão fazer essas duas atividades da página 351 e as duas atividades da página 349, sendo que da 349 vocês vão fazer numa folha à parte. E a da 351 vocês vão fazer no livro, tá? Me mandem foto, se tiver dúvida me chama que eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Um beijo!